Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast SEDAI Pode Mais Saúde, o podcast da SEDAI Saúde que traz até você saúde e bem-estar. Eu sou o Vinícius Marques e hoje eu estou trazendo aqui comigo duas pessoas que vão me ajudar bastante na condução do programa num tema muito importante, que vai ser o Novembro Azul e a saúde masculina. Aqui do meu lado esquerdo comigo, Geisa Guimarães, nossa psicóloga. Tudo bem, Geisa? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. De nada. Comigo também o Dr. Danilo. Dr. Danilo vai falar para a gente um pouquinho sobre a saúde masculina, de como a gente pode tratar, da prevenção, e um pouquinho sobre os mitos que a gente acaba carregando, Dr. Danilo. Um prazer trazer o senhor aqui. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado aí pela oportunidade de passar um pouquinho, né, sobre esse assunto que é tão importante na saúde dos homens, né? Dr. Danilo, fala um pouquinho da sua experiência para a gente. Então, atualmente eu sou médico urologista, faço parte da equipe da urologia do Hospital Pedro Ernesto da UERJ e também sou coordenador do Hospital da Santa Casa, da parte da urologia, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto que, de alguma forma, algumas pessoas geram muitos mitos em relação a isso. Não, com certeza. Eu acho que eu vou começar aqui, então, sobre uma coisa que nós que somos homens sabemos que acontece bastante, que é evitar ir ao médico. Eu falo até por mim mesmo que a gente acaba evitando ir um pouquinho. Então, como a gente pode começar quebrando um pouquinho esse mito de quem evita ir ao médico, ou quem tem medo, quem não cuida tanto da saúde como deveria estar cuidando? Pois é, então, isso antigamente realmente era uma coisa muito frequente, né? Então, com as informações que a gente tem tido, com a mídia, tem ajudado bastante isso. E os homens, de alguma forma, estão começando a procurar um pouco mais, né? Não só nessa parte da saúde masculina, da parte de prevenção da próstata, mas de um modo geral, né? Na parte cardiológica e na parte nutricional, em tudo como na parte de saúde como um todo, né? A gente vê até, né, Geisa, você que está nas nossas bases fazendo os atendimentos, a gente vê que falar sobre isso na base ou na clínica, propriamente onde você fica, é um assunto às vezes complicado num público que já tem uma idade avançada, então é meio que uma dificuldade de orientar para que ele chegue até o médico. Como você consegue levar isso, a parte psicológica, diretamente até os associados? Então, como o doutor ele falou, realmente nota-se que está crescendo muito essa procura. Ainda talvez não é um número tão considerável em vista das mulheres, mas aos poucos eles estão procurando, né? Tá tirando esse mito de que o homem não precisa de cuidado, não precisa buscar cuidado no físico e também no emocional. E os que chegam para a gente lá, a gente vai trabalhando assim de pouquinho em pouquinho, porque não adianta ir de uma vez em cima deles, senão eles se assustam, para poder falar o quanto é importante, que eles não vão deixar de ser homens por conta dessa procura de cuidado com a saúde mental e também com a parte física. Eu acho muito importante isso, Geisa. Você falou exatamente no ponto que eu ia tocar agora, que é sobre essa tal questão de deixar de ser homem, essa fraqueza. O homem tem muito, né, doutor? O homem, acho que o homem às vezes tem muito esse lado de, se eu for ao médico ou se eu for ao psicóloga, eu vou estar demonstrando um sinal de fraqueza. Como você consegue quebrar esse paradigma de que não é fraqueza e sim necessidade? Sim, conversando. Primeiro é expondo a ele o porquê que ele precisa estar ali. E depois a gente vai mostrando que ele não vai deixar de ser homem, porque de onde é que surge isso, né, doutor? Que vai ser sinal de fraqueza ele procurar uma consulta. Desde lá de trás, o homem ele já cresce escutando que o homem não chora, não precisa demonstrar sentimentos, e ali aos poucos a gente, na conversa mesmo, a gente vai mostrando e vai abrindo a cabeça no sentido que você também precisa de uma ajuda, você também é ser humano, você não precisa, não é um robô como a sociedade impõe para o homem. E quando chegou ao seu consultório, doutor, como você costuma levar essa parte de tentar evitar, demonstrando que não é uma fraqueza e que ele realmente precisa fazer esse acompanhamento com o senhor? Eu tenho que explicar que é uma coisa preventiva mesmo, né? Porque quando a gente faz o diagnóstico ou a gente começa um tratamento precoce, o resultado é muito melhor, né? Então, se a gente deixar isso aí, não, vamos deixar para depois, acaba chegando num ponto que o tratamento já não resolve mais e fica sendo só uma coisa paliativa, né? Então, o nosso grande objetivo é chegar no momento certo. E com isso, a pessoa tem que fazer a parte preventiva dela, anualmente, se for o caso, ou semestralmente, dependendo de cada caso, né? Mas quando chega até o senhor, já na fase da prevenção, como que se inicia? Assim, principalmente agora, falando de outubro azul, novembro azul, desculpa,
a gente costuma falar um pouquinho sobre a saúde masculina, sobre o exame, os exames que a gente acaba fazendo, PSA, ultrassonografia de próstata. Como que o senhor costuma agir para encaminhar a pessoa e falar assim, não, a prevenção além dos exames, porque já chega, quando está no exame, a gente entende que ele já está na prevenção. Mas como que começa ali, o início mesmo, a prevenção, quando chega o senhor? Então, a gente tem um protocolo, né, segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, que entre os 50 e 75 anos a pessoa tem que fazer essa prevenção anualmente, né? E essa prevenção ela é feita através do PSA, que é o exame de sangue, e através do exame do toque retal, que a gente faz e consegue, pelo exame físico, palpar a próstata ali, né? Então, se tiver alguma alteração na próstata pelo exame do toque, ou uma área suspeita, a gente vai progredir a nossa investigação. Então, na verdade, é o seguinte, essa prevenção é para a gente fazer um diagnóstico precoce, tá? Não é para evitar que a doença apareça. A gente não está fazendo nada para evitar que a doença apareça ali. A gente vai querer fazer o diagnóstico com a doença no começo, e se a gente fizer o diagnóstico nessa etapa, a gente vai ter uma chance de cura muito maior do que se for uma fase mais tardia. Entendi. Então, após essa prevenção, após esse início, mas vamos supor que a pessoa identifique. Identificou, fez os exames, o senhor chegou até a pessoa, verificou que a pessoa está com câncer de próstata. Como que é esse tratamento? Então, existem dois tipos de tratamentos principais, que são curativos, né, que a gente tenta fazer para curar a pessoa, e através da cirurgia, né, existem diversas modalidades, tem a cirurgia aberta, convencional, tem a videolaparoscópica, e ultimamente tem a cirurgia robótica, que tem os resultados muito bons, né? E tem também a radioterapia, que também faz esse tratamento curativo, tá? Quando ela chega numa fase que a doença já não tem uma chance de curar, aí já vai fazer outros tipos de tratamentos que talvez vão só postergar a doença, não vão tratar de maneira curativa igual esses tratamentos mais efetivos. Entendi. E para vocês, aí, quando chega lá em você, já no consultório, como você costuma agir? Por exemplo, a pessoa já chega com câncer, provavelmente ela vai chegar com o psicológico abalado. Como você costuma lidar com essa situação? Primeiro é o acolhimento, né? A gente acolhe o paciente que já chega no estágio avançado, né? Porque demorou a procurar ajuda. Então a gente faz todo um trabalho de conscientização, de psicoeducação, do que é a terapia, do que ele vai poder falar ali dentro. Então a gente trabalha muito com o acolhimento e a escuta sem julgamento. Entendi. Acho que é importante, né? O principal fato que você falou sobre acolhimento, a gente vê que no dia a dia, um dos fatores que, entre os homens conversando, acontece muito, de um brincar com o outro, ele acaba não gostando e acaba tendo a vergonha que a gente conversou aqui um pouquinho antes sobre isso. Você identifica que isso acontece ou acontece o contrário também, de ele estar vivendo num grupo de amigos, familiares ou colegas de trabalho e que eles podem influenciar a pessoa positivamente também, não só de forma da brincadeira negativa, mas também a forma positiva de que leva a pessoa a iniciar esse processo. A intenção é essa, né? Que ele sirva como exemplo. Porém, tem muitos homens ainda que têm esse tabu de procurar ajuda. Então, assim, eu identifico muito na clínica que o homem, quando chega para a psicologia, já chega no estágio avançado. Ele não chega como prevenção, ele já chega lá no estágio de eu não sei o que eu faço, já estou já no meu nível, não sei, não tem mais uma luz no fim do túnel, então já chega já no estágio crítico. E aí quando a gente começa a fazer esse acolhimento, a gente começa a trabalhar para ele que ainda tem uma solução, que a gente consegue trabalhar a forma dele pensar, ele mesmo, quando ele vê resultado, ele transfere isso para os amigos. Eu tenho um paciente que fala, hoje eu falo para todo mundo que eu faço terapia, então isso serve como exemplo, porque o homem, ele é influenciado, ele não chega por si só e fala, hoje eu acordei e vou numa psicóloga, não, é por família, é por filho, é por amigos mesmo que estão vendo o resultado. Então, a intenção é essa, que a gente trate o homem para que ele sirva como exemplo e passe para os colegas. E pegando esse gancho aí do influenciável, a gente então pode falar que essas campanhas como o Novembro Azul influencia bastante no homem estar procurando esse novo comportamento, né? Bastante, influencia bastante, porque se ele vê que está tendo resultado com alguém, né, com outro, com ele também pode ter. Lá também, doutor, no consultório chega assim, no novembro chega umas... Foi muito importante esse programa, né, porque realmente alertou muito sobre o problema. Só querendo chamar um pouco a atenção é o seguinte, o câncer de próstata, na verdade, ele não dá sintoma, né?
Isso é o mais importante. Então, ele vai lá para fazer é o diagnóstico precoce. É chegar antes do problema não ter mais jeito. Então ele tem que fazer os exames para conseguir, se achar no momento certo, né. "Ah, mas eu estou com dificuldade para urinar, eu estou tendo ardência, eu estou tendo", nada disso é do câncer de próstata. Isso aí é devido ao aumento da próstata, que também acontece com o envelhecimento. Então, à medida que a pessoa vai envelhecendo, a próstata vai aumentando e, ao mesmo tempo, ela vai fechando o canal da urina. E com isso o jato da urina vai ficando fraco, vai ficando interrompido, vai levantar não sei quantas vezes à noite. Então isso tudo são sintomas de aumento da próstata e não referente ao câncer de próstata, né. Então é alertar o quê? Câncer de próstata não tem sintoma, por isso fazer o preventivo. Entendi. Só uma Tchau. pergunta, doutor, em nenhum momento, assim, aparece nenhum tipo de sintoma, nem no estágio avançado, nada? Quando a doença já está bem avançada, normalmente o paciente evolui com metástase óssea, né. E perda de peso, essas coisas, então ele começa a sentir muita dor, muita fraqueza, mas isso já no estágio bem avançado, né. No começo, a maioria às vezes chega lá, a doença já avançada e já não sabia que tinha, né. Eu já canso de ver paciente assim também. Aparecem sintomas, não, como você falou, não aparecem sintomas, desculpa até. Mas como a pessoa costuma ir mais ao banheiro, costuma também aumentar a quantidade de infecção urinária? Sim, em alguns casos sim, por conta dessa urina fica retida e aumenta a chance de ter infecção urinária. Entendi. E, por exemplo, a alimentação. A gente consegue, através da alimentação, evitar que aconteça o câncer? Evitar, eu digo, não a doença em si, mas ter uma alimentação mais regrada É ajuda? diminuir o estresse, né, isso aí ajuda bastante, né. Então alimentos, menos gordurosos, essas coisas podem ajudar também. Mas assim, cigarro é péssimo, o exercício físico é ótimo. Então coisas que previnem câncer de uma forma geral ajudam no câncer de próstata. O que está muito envolvido nisso daí é a história familiar também, né. Ele tem um parente próximo, primeiro grau, segundo grau, ele já tem uma chance maior de desenvolver câncer de próstata e você tem que ficar um pouquinho mais alerta em relação a isso. Entendi. Então, quanto mais pessoas tiverem, mais alerta a pessoa Mais tem. alerta tem que fazer. Entendi. Geisa, falando um pouquinho sobre a saúde emocional, a gente vê que muitos homens também têm essa questão da saúde física. A gente tem, principalmente aqui, falando da SEDAI, da SEDAI Saúde, a gente sabe que eles têm um trabalho um pouco mais pesado nas unidades de tratamento. Então, esse esforço físico, você vê que tem chegado muito até você, a pessoa está com muito esforço físico, muito desgaste, chega até você já fadigado mentalmente por esse motivo? Chega. É uma junção, né? É uma junção de tudo. E como eu te falei, chega já num estágio avançado. Então, quando tá ali, já não aguento mais, tô com muitos sintomas físicos, eles procuram uma terapia. A gente nota que chega bastante nesse sentido. E eles costumam falar para você que estão cansados de fato ou chegam de uma outra, uma forma mais sutil para não demonstrar que está Não, cansado? o homem, é diferente da mulher, ele já chega assim: "Eu não sei mais o que que eu vou fazer, o que que aconteceu comigo, eu não sei para onde ir", e começa a chorar muito, sabe. Eu tenho muitos homens que choram bastante, porque de fato não está sabendo lidar com aquilo que está acontecendo. A mulher não, a mulher chega: "Ai, não sei por que que eu estou aqui, não sei, alguma coisa aqui", o homem não, o homem já chega num cansaço extremo, assim, tanto mental quanto físico, e ali conversando a gente vai descobrindo que é uma junção, né. É a falta de cuidado com o físico, com o emocional, às vezes até mesmo com o espiritual. Então, ele chega num nível bem avançado. O burnout costuma influenciar também, doutor? Muito, o trabalho em excesso, ele costuma influenciar no... Sim, bastante, né. Assim, muitas pessoas têm que atentar que a atividade física é importante, né, pelo menos 3 a 4 vezes por semana. Isso ajuda muito a reduzir o estresse, ajuda muito a melhorar a capacidade da pessoa. Eu faço muita cirurgia, eu preciso da atividade física para conseguir ter rendimento melhor até no trabalho, né. Então isso faz uma grande diferença. As pessoas acabam não dando tanta importância para isso, né? Pensa só que Exatamente. o exame que vai fazer vai resolver, mas não lembra do antes, de todo o histórico durante Todo a vida. cuidado prolongado ao longo de tantos anos, né. Sim, isso vai acabar sendo uma extensão, né? É. Lá também, Geisa, para você, quando chega essa extensão que a gente está falando aqui, a pessoa chega desgastada, cansada, chora, como você consegue agir para que ele consiga identificar, consiga estar melhorando aos poucos, ver o que ele pode melhorar, o que ele pode corrigir ou diminuir, se for o caso?
chega, como que você costuma aconselhar? Primeiro é a fala. Deixa o paciente falar à vontade para a gente poder entender o que ele está querendo trazer. Que vem muito desconexo, uma coisa aqui, uma coisa ali, e às vezes a gente ele mesmo não sabe qual é o sentido dele estar ali, né, o porquê. E aí eu deixo ele falar à vontade, descarregar tudo que ele tem para poder descarregar, e ali aos poucos, semana após semana, a gente vai colocando, organizando os pensamentos do paciente, porque às vezes o paciente está completamente desorganizado. E aí a gente consegue trabalhar. Você faz uma atividade física, como é a sua alimentação, quantas horas de sono você tem por dia, como é a sua vida pós-trabalho, e ali aos poucos a gente vai mostrando, ele vai entendendo que ele consegue dar conta de tudo, consegue fazer uma atividade física não só para poder manter o corpo, que o homem tem muito disso, né, vou fazer uma academia para poder ficar bonito, e aí a gente consegue trabalhar nesse sentido que a atividade física não é só por conta da beleza, por conta do físico, mas por conta da tua saúde. Então, eu tenho grandes resultados com homens que faz atividade física? Ah, não faço porque eu não tenho tempo. Então, vamos trabalhar o seu cronograma, vamos fazer um cronograma para que sua atividade física entre, porque é muito importante. Para que o tempo não seja uma desculpa, né? Isso aí. Na verdade, todo mundo tem 24 horas. Isso aí, mas a gente usa muito tempo como desculpa, porque a atividade física às vezes não é prioridade. Então a gente usa muito, não tenho tempo, trabalho muito. Para meia hora ali do seu dia, pelo menos você faz uma caminhada ali, pô, desce, vai pra rua. Prédio, né? Já ajuda um pouquinho. Mas primeiro a gente precisa mostrar para ele por que ele precisa fazer uma atividade física, por que ele precisa mudar a alimentação. Porque quando a gente faz por obrigação, vira um fardo. Sim. Então a gente tem que fazer porque a gente tem que entender o porquê daquilo, né? E aí, quando a gente começa a trabalhar nesse sentido, não, atividade física é bom para isso. Eu atendo muitas pessoas acima de 50. A sua idade está chegando, então você precisa estar disposto para isso, para aquilo. Aí a gente entra na parte da sexualidade, né? Então, quando mexe muito com essa parte, o homem já, opa, então peraí. É dessa forma que eu vou ser aos poucos trabalhando com ele. Já mostra que precisa fazer um pouquinho isso além. Aí. E em que momento, doutor, a gente está falando sobre o exercício físico, eu vou para um outro lado também. Em que momento que você vê, depois que está diagnosticado o paciente diagnosticado com câncer, você identifica que tem que envolver a família? Porque a família é nosso apoio, a família é nossa base, e a gente sempre utiliza aí como quando mais precisa. Sempre quando já vem com diagnóstico, eu sempre peço para a esposa ou a filha ou alguém acompanhar a consulta, né? Porque isso é importante. A pessoa, mesmo que assim, uma doença, câncer de próstata, quando identificada no começo, tem uma boa chance de cura, né? E aí, mas mesmo assim as pessoas ainda ficam, poxa, eu tô com câncer, e começa aquele desespero, fica mais emotivo, né? Aí tem que ir no psicólogo. Então, é importante ter sempre algum familiar ali próximo para dar esse suporte também, né? Você também costuma envolver, Geisa? Acontecem casos que você envolve os familiares? Quase todos. A família ela é a base do suporte, né? Então, se você não tem ali alguém para poder te acolher nesse momento, a pessoa se entrega. Então, quando são casos graves, eu sempre incluo família, sempre. Porque precisa ter a quem se apegar. Precisa ter ali uma esposa para poder dar força, porque quando a gente recebe um diagnóstico tão severo quanto esse, a pessoa ela tende a fraquejar, né? Ainda mais quando é homem, assim, poxa, eu tô doente, posso morrer, cadê aquele homem super forte, aquele super-herói? Agora não sou mais. Então a gente costuma sempre trabalhar com a família. Entendi. Lá no Pedro Ernesto, doutor, vocês costumam fazer tem um acompanhamento psicológico também, além do urológico? Então, a gente tem psicólogos acompanhando lá com a gente, até no próprio ambulatório nosso, às vezes tem até um psicólogo ali só pra gente, né? Porque lida com muitas questões importantes da parte de sexualidade, da parte oncológica. Então, isso aí tem que ficar. Até na enfermaria, onde os pacientes fazem as cirurgias, né, eles têm, às vezes, ficam muito debilitados, até a parte emocional, então tem que ter esse suporte psicológico, sim. Entendi. E falando um pouquinho também agora de uma forma geral da saúde masculina, não só sobre o câncer de próstata em si. Quais outras doenças que costumam ser assim mais recorrentes no homem? Então, uma delas, esse aumento da próstata, né? Isso aí vai acontecendo principalmente a partir dos 50 anos. Então, uma das coisas que eu falei é aquela questão da pessoa acordar várias vezes à noite. E isso impacta muito no resultado do trabalho, né? Se a pessoa acorda 5 vezes à noite, como é que ela vai trabalhar no dia seguinte, né? E aí as pessoas estão reclamando que estão cansadas, que estão não sei o quê, mas claro, a pessoa não dorme, de uma em uma hora tem que ir ao banheiro urinar, não consegue, né? Isso daí já traz um impacto importante, essa questão da hiperplasia benigna da próstata. Outras coisas também muito comuns são aquelas questões
IST, né, doenças que vão sexualmente transmissíveis, isso aí tem que ficar bem de olho, é muito comum no consultório, e a parte da função erétil, né, da parte sexual, né. A gente sabe que à medida que vai envelhecendo, é normal isso acontecer, não é a pessoa não está doente, isso aí é uma coisa que é inerente ao envelhecimento, né. Não vai achar que um cara de 80 anos vai ter um desempenho de uma pessoa de 20, né, isso aí eu deixo já bem claro. Então, não adianta que chegar lá, vai tomar uma vitamina, vai tomar um hormônio, vai tomar uma coisa e, pô, vai virar um garoto. Isso não vai acontecer, né. Então a gente tem que ser... Pesar, mas não vai ter o mesmo. às vezes vai fazer até mais mal do que bem pro, né, em relação a tratamento. Então tem que ser bem criterioso em relação a essas coisas. Hoje em dia a gente vê muito na internet o uso descontrolado de medicamentos, principalmente para disfunção erétil. As pessoas nem estão necessitando, mas acabam utilizando. Toma por recreação, acha que vai virar super-homem, que vai... E qual o perigo disso, doutor? Assim, Então, tem na parte medicações, urológica? né, que é usadas até para disfunção erétil. Se a pessoa tiver algum problema cardíaco prévio, ela pode até infartar ou ter alguma outra coisa se não tomar com bastante critério, né. A pessoa já tem uma história de infarto prévio, vai lá, começa a tomar remédio, né, a gente tem que ficar de olho, porque tem medicações, se misturar ali, pode dar um problema sério. Principalmente os jovens, né, gente? A gente vê que os jovens têm misturado muito bebida, com medicamento, como o senhor falou, já acelera a função cardíaca, né, na corrente sanguínea. Imagina atrelado ao álcool. Você já pegou algum caso assim, Jesus, de que o paciente chega até você, ele tá com... Não precisa entrar muito em detalhes, é só para a gente contextualizar. Ele está com algum problema de disfunção erétil e, mesmo ele utilizando o medicamento, ele ainda se sente frustrado e quer tomar mais remédio ainda para ter o desempenho, igual o doutor falou, de anos atrás, como ele tinha anteriormente. Não, mas eu já peguei um caso que ele estava com já 60 e poucos anos e o desempenho dele não era igual e isso estava incomodando muito. A gente trabalha muito a questão familiar, o que a sua esposa acha disso, como é que ela está vendo nesse cenário. O senhor precisa entender que o senhor já não tem mais 15 anos, 20 anos, né, que realmente tudo muda, o corpo muda. Então, não tão grave, mas já peguei, mas eu queria estar fazendo igual, mas não vai fazer. Então, precisa entender que não vai ser e daqui para frente a tendência é piorar. E se eu tomar uma medicação? Não vai te adiantar muita coisa, pode ser até que te piore, né? Então a gente precisa trabalhar esse sentido que você tem que entender que hoje você já não tem mais 20 anos e tá tudo bem. Tá tudo bem, faz parte da nossa vida, né? É um processo natural, né? Eu atendo muito também jovens, 20, 30 anos, com disfunção erétil, mas é psicológico, né? E às vezes precisa de acompanhamento psicológico, né? Às vezes ele não tem nenhum problema ali, de saúde localmente, né? A parte vascular, tá tudo normal. Só que ele, na hora, crise de ansiedade, não consegue ter relação, né? E aí, pô, não vou ficar passando remédio com uma coisa psicológica, né? Vai fazer acompanhamento, né? Terapias, só isso daí já resolve. Às vezes quer ter um desempenho tão grande, então chega na hora, a ansiedade sobe e acaba não saindo como... E o desempenho no trabalho também, no dia a dia, na rotina também, como o senhor falou, acaba sendo afetado, né? Pelo dormiu mal, acordou tarde. Mas entre os jovens costuma acontecer também essa situação de dormiu mal, no sentido urológico mesmo, de alguma doença que ele estava cometido, ele acaba dormindo mal, acaba não tendo um bom dia. No jovem é mais difícil, né? É mais comum no idoso, né? Quanto mais velho, isso vai com maior frequência. No jovem é mais essa questão de ansiedade, às vezes o cara fica no computador até não sei que horas, rede social, isso aí atrapalha. Atrapalha bastante, né? A gente vê, né, Geise, o nosso público acaba sendo um público 50 a mais, né? Nas nossas bases, nas nossas clínicas, ele é um público de 50 a mais lá na SEDAI, da saúde, enfim. E você consegue identificar neles a ansiedade também, que o jovem costuma ter, como o doutor falou, mas você identifica que eles também acabam tendo muita ansiedade pelo dia a dia, pela rotina, e isso tem afetado a eles? Sim, bastante. Mas a ansiedade deles é uma ansiedade diferente da juventude de hoje, né? Uma ansiedade de pessoas que já estão ali já trilhando talvez uma aposentadoria, buscando, e aí como é que vai ser, falando especificamente do público da SEDAI, como é que vai ser, daqui a pouco eu já não posso mais trabalhar, a minha renda vai diminuir. Então é diferente da juventude de hoje, que fica ali na tela do computador até tarde, fica ali consumindo conteúdos inapropriados. Então, a gente consegue identificar assim, um aumento da ansiedade
mas numa outra questão, falando especificamente do público da SEDAI, que é 50 mais, né? Uhum. Lá no começo, doutor, o senhor falou que já identifica que hoje está mudando um pouquinho. Os homens estão começando a procurar mais o seu consultório para poder fazer esse atendimento preventivo. Então, assim, o que você consegue identificar, até pelas campanhas, que está sendo importante para o homem estar chegando diretamente até você por vontade própria? Às vezes ele pega, identifica e fala assim, poxa, acho que eu não tô muito legal. Ele pega e vai até você sem ser pela família. Não, até pelas campanhas, né? Mas aí os amigos também já tá todo mundo já bem ciente, né? E não é só assim, o cara fica lá meio com medo e tal, acabou, né? Um já fica brincando com o outro, e aí, já foi lá no teu médico, não sei o quê. Aí já fica uma coisa mais natural, o que ajuda também, né? E já fica uma coisa mais descontraída, né? Vou falar com ele, vou sacanear ele, aí ajuda, né? No final de contas, ajuda. E senão o cara fica só na leve. Entendi. A gente aqui na Cidade de Saúde, vai aproveitar aqui para falar, nós temos os exames periódicos, nós realizamos o check-up aqui anual e a gente tem a oferta para todos os associados de forma gratuita, sem coparticipação, para que eles possam fazer. Então, deixa eu ler aqui, que eu não vou lembrar de cabeça. A gente faz o check-up, tem a consulta com o urologista, tem o PSA e também a ultrassom de próstata. Então, você associado que precisa fazer, que está precisando do exame periódico, nos procure que a gente pode auxiliar você. E, Geisa, vamos aproveitar um pouquinho aqui, a gente vai começar a finalizar. Deixa um recado para a gente da sua parte psicológica, de o que o homem pode fazer, o que ele pode melhorar, para ele não ter vergonha, o que você pode nos dizer em relação a isso como uma última palavra de hoje? Primeiro que procurar ajuda não é sinal de fraqueza. A gente precisa tirar da cabeça que eu sou homem, ou se eu procurar uma ajuda psicológica quer dizer que eu sou fraco. Não, isso é mentira. Procurar ajuda é sinal de que você tem uma cabeça aberta e que você está disposto a se cuidar. É autocuidado, é amor consigo mesmo. Então, hoje eu tenho um aumento grande, né? Tive aqui um aumento grande de homens que chegam até mim procurando, mas como eu disse, procura quando já está no estágio avançado. Vamos cuidar da saúde física e também vamos cuidar da saúde emocional, porque faz parte. Eu não consigo viver bem se eu tiver um corpo bonito, mas o meu emocional estiver ruim. Não dá para viver. Não dá para poder separar. Então, vamos ter um olhar para si, um olhar de carinho mesmo. Poxa, preciso fazer exame. Sou homem, mas eu preciso procurar ajuda. Porque o homem também chora, homem também sente dor, homem também tem depressão, homem também é ser humano. Então, o meu recado que eu deixo isso não é sinal de fraqueza nem de fragilidade. Antes de chegar no estágio avançado, procura. E para quem é da SEDAI, né, nós temos aí psicólogos na nossa rede, psicólogos qualificados. Eu atendo na unidade de Nova Iguaçu e de São Gonçalo, mas tem outras unidades também. Então, pode procurar que a gente tem a agenda aberta. É isso. Doutor, deixa seu último recado para a gente também, por favor. Só ressaltar a importância dessa parte preventiva, né? Pelo menos a pessoa tem que ir uma vez por ano, é coisa simples, né? Faz o exame do sangue, faz o exame físico. Não precisa, se estiver tudo bem, não precisa fazer nenhum exame muito elaborado, é coisa bem simples, e esperar antes que aconteça tarde, né? Chegar cedo para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce para conseguir uma boa chance de cura, é só isso. E aproveitando que a gente está aqui falando sobre os exames, a SEDAI Saúde oferta para você, colaborador, durante o exame periódico, também alguns exames. Então, vou falar para vocês aqui o que a gente oferta. A gente tem o PSA, a ultrassonografia de próstata, e além disso, é tudo de forma gratuita. Você consegue realizar um check-up e uma consulta com o urologista para cuidar melhor ainda da sua saúde. Queria agradecer a vocês dois pela presença. Geisa, muito obrigado por estar participando aqui com a gente. Você engrandeceu bastante aqui o conteúdo na parte psicológica. Doutor Danilo, também muito obrigado por estar participando aqui. Eu agradeço bastante a vocês estarem aqui conosco, trazendo todo esse conteúdo para o nosso associado que ele precisa. Todos nós como homens precisamos, porque a gente acaba procurando menos a vocês dois, ao urologista e à psicóloga. Então, foi um conteúdo necessário. Eu queria deixar para vocês aqui, doutor, antes de terminar, deixa suas redes sociais para a gente ir. Então, a gente tem eu estou na chefia lá da Santa Casa, né? Então, a gente tem lá o Instagram, que é Urologia Santa Casa RJ, né? E aí tem vários informativos, várias coisas preventivas mesmo sobre várias doenças, né? Perfeito. E o seu, Geisa? Quem quer achar você? Então, o meu é geisaguimarães.pc. Ah, então perfeito. Gente, muito obrigado. Vou deixar também para vocês aqui o Instagram da SEDAI Saúde, que é o @SEDAI Saúde, e o Facebook, que é o @SEDAI Saúde Oficial. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado aos nossos convidados e até o próximo episódio.